Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje não tem falado de gravidez na adolescência, esse problema de saúde pública. Em estúdio não tem especialistas da instituição ICIEG, não tem também da Verde Fama para falar-nos sobre esse assunto e esclarecer-nos mais sobre ele. Acabou a perder e até já. Modo dizer, nessa primeira parte, não te também estou a falar sobre gravidez na adolescência e não te falar nessa primeira parte com o Dr. Adalberto Furtado Varela, que é, portanto, coordenador da área de VBG, né, do ICIEG, do Instituto. Portanto, um problema de saúde pública, gravidez na adolescência, né? Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Nós temos trabalhado também na questão de prevenção de gravidez precoce, mas especialmente quando fala de um projeto que não tive parceiros internacionais, que é o projeto Ela Estuda por Dois. Aquele projeto consiste na CUSE, que é um projeto que trabalha a questão de direitos sexuais e reprodutivos de alunas grávidas, para hoje, assim, efetivamente, eles têm conseguido acompanhar e seus direitos ser salvaguardados a nível de educação. Para modo que no ano 2018 2019, teve cerca de 340 alunas grávidas, menos de metade é que consegue transitar de ano. Então, não fazemos... Doutor, você está falando hoje de alunas grávidas, não está falando em que cenário? De ensino secundário. Básico, secundário? Ensino secundário. Então, isso é que eu parceiro para poder entender melhor também aquela violência institucional. Se a ministra está passa, e se tem uma lei que é a lei número 47/2017, que favorece com que o ministro permaneça na escola e que o ministro pode triunfar nessa escola, então é fundamental que no job, se a implementação de lei ser correta, o que se está fazendo. No âmbito de políticas públicas, é sempre bom fazer, por assim dizer, balanço e de implementação de leis ou de outros regulamentos que existem, que é para facilitar com que desenvolvimento ou oportunidades cheguem a pessoas. Então, não acha uma menina a ser cortada. Então, no job de financiamento junto de parceiros, nesse caso foi Fundação Mulheres por África e Câmara de Vigo de Espanha, em parceria também com o DNE e Ministério da Educação, estão a fazer um estudo diagnóstico junto à comunidade educativa para job, efetivamente, se direitos de meninas a ser salvaguardados. Nesse estudo, pronto, é para espiar os direitos e de que forma, né, poder resolver a situação, mas nesse estudo que tinha interesse de conhecer a causa, o porquê deste estudo de engravidar nessa idade? Não. Estudo que tinha aquela preocupação lá, para modo estudo está mais virado para salvaguarda direitos de meninas na escola. Por exemplo, aquele estudo foi um estudo diagnóstico piloto que abrange 4 escolas: Liceu Domingos Ramos, mais na Ilha de Santiago, Liceu de Domingos Ramos, Escola Secundária Alfredo da Cruz Silva na Santa Cruz, a Escola Secundária Luciano Garcia na Órgãos e Liceu Amílcar Cabral na Santa Catarina. Que essa escola ali escolheram para maiores escolas que têm alto nível de gravidez. Então, jogaram aquelas escolas como escolas piloto para fazer aquele estudo diagnóstico que depois pode ser também, por assim dizer, bem abrange outras escolas, se calhar a nível nacional. Para modo que era uma violência institucional que existia, é uma violência que vinha, por assim dizer, desde 2001, que meninas eram convidadas, por assim dizer, antes daquele decreto-lei número 47/2017, era convidada a abandonar a escola, porque voltava sem perder o direito. Mas mesmo com o decreto-lei número 47/2017, não hoje, uma taxa de sucesso de meninas que melhora muito. Para mal dizer, qualquer problemas que tinha. Então, aquele estudo diagnóstico indicar um conjunto de problemas que afetavam meninas, que permitia com que meninas efetivamente pudessem ter um sucesso nessas caminhar enquanto estudante. E que acontecia nada com rapazes, por exemplo, rapazes que eram pais, isso continuava normal, se tinha uma dificuldade, mas para meninas era uma tremenda dificuldade. Então, por exemplo... Mas na nossa sociedade isso que é novidade. Há muito tempo que é assim. Equidade é uma coisa que não te fala ela agora, mas é algo que não estou notando há muito tempo que não funciona igual. Para homens e mulheres é bem diferente.
Não, por isso próprio que é preciso fazer diagnóstico para saber onde que está mal, para Claro. corrigir, para permitir com que oportunidades cheguem naturalmente, para morrer. Oportunidades porque eu consegui decretar para a lei, senão caminho esteve mais lei, só a Constituição da República era suficiente, mas não sabemos, no ser humano não está falha, então é preciso saber onde que está falha. E aquele estudo permite-nos saber, uma menina está sofrendo um conjunto de empecilhos, por assim dizer, que está impedindo de suceder na ensino secundário, desde discriminação por parte da instituição, primeiramente desconhecimento daquela própria lei, Sim. que é a lei que te dá direitos, que eles podiam continuar na escola, mas também para mais sofrer discriminação, também essa sofrer bullying na escola, para mais essa grávida, esta sucundiba que às vezes, muitas vezes, gravidez que está na parte mais tarde, também tinha problema de cadeira pescinta, para morrer. Na muita escola, cadeiras é adaptado a grávidas. Então, tinha um conjunto de situações que limitavam esses direitos. Então, aquele estudo diagnóstico, que participa de alguém, cerca de 916 pessoas de comunidades educativas de que as 4 escolas participam, para chegar à conclusão, modo que não está fazendo, criar recomendações depois para que os direitos de ministros sejam salvaguardados. Para modo, aquele estudo também bem revelado, entre praticamente se não apanha 10 alunos no pergunta se esconde algum dos seus colegas que esteve grávida e que abandonou a escola, praticamente 7 está falando, ou mais de 7. E em relação a professores e professoras, na cada 10, 8 ou mais está falando, mas esconde pelo menos uma aluna grávida que acaba para abandonar a escola. Então, é preciso que nós, efetivamente, não pega meninos para morrer nos países que têm uma outra riqueza que é alguém. Ou seja, qualquer país é alguém. Então, se não há perda que tantos jovens que acabam abandonando a escola, depois nunca consegue dar um futuro melhor. E futuro melhor implica nos grande maioria da banda. Se uma grande parte fica ali debaixo, nunca te avança. Com certeza. Então, e com aquele estudo ali, permitindo, por assim dizer, trabalha e absorve informações importantes para criar também um guia de recomendações que te permite com que escolas planifica socialização de aqueles direitos que o Ministério socializa aquela lei que existe, que é a Lei número 47/2017, que naquela lei também é um conjunto de direitos que o ministro pode ter vantagem dele. Desde direitos, por exemplo, de licença de maternidade, a hora que se tem filho, direitos como também... Porque isto acaba também por perder seu... Por exemplo, agora que você fala de... Te imagina menina, não é? Que já liceu num determinado momento porque ele teve que ir para a maternidade, não é? Ele teve que ser parto, depois ele perde muita coisa nesse entretanto, por exemplo, que estes exames, testes, o que seja, e depois muitas vezes tem aquela flexibilidade para eles fazê-lo numa época especial, por exemplo, uma época diferente, nunca se vê se agora já está diferente. Lei número 47 de 2017 está prevê que ela, mas antes de lei, quando o ministro será convidado para sair da escola, era praticamente 42%, de que saía, só 42% que volta. E de que volta, só 44% que consegue a prova depois. Só falou de 2001, tinha implementação de aquele decreto de número 47/2017. Mas aquela lei permite com que o ministro tenha os direitos ali para fazer esse pessoal contínuo. Desde o direito de ter um espaço de amamentação na escola, ou eles têm direito a 1 hora por dia para amamentar essas crianças. Lei falava também de, em casos de gravidez de risco, eles tinham aquela isenção, aquela oportunidade, por assim dizer, de que a coisa tem aquela flexibilidade na fazer exames com coisas. Então, a lei prevê aquela... grande parte de que os beneficiários da própria lei, que estudantes que sabia de existência de lei. Então, aquele estudo ali demonstra que é necessário socializar cada vez mais que as oportunidades que tem para aqueles jovens, por assim dizer, que por uma razão ou outra estava grávida, mas que esse tem direito, ou que é papel do Estado garantir seus direitos à educação. E também, para além de que lá,
e cria as condições para expor isso sucede. Para imagina, se você sofre discriminação, bullying, se mesmo professores que te apoiam, então, por exemplo, que ele também, que ela estudo lhe permite também falar de necessidade de bem trabalho que os meninos, que os conteúdos para expor acompanhar. Para hora que meninos, se às vezes gravidez tem mais problema, também tem muito mais dificuldade de acompanhar a matéria. Então, que lei, com aquele estudo ali também permite com que também venha claro aquela problemática de necessidade de ter um acompanhamento de meninos. Apesar de escolas já terem estruturas que a princípio devia fazer o acompanhamento, mas aquele acompanhamento também que tem sido feito para Mori Guzé. Para Mori mesmo escolas, às vezes, ou tem um conhecimento muito tarde de gravidez de meninos, nesse sentido, que às vezes meninos até já saem de escola. Sim. Até já saem de escola, mas aquele estudo ali também permite, cria, por assim dizer, procedimentos para antecipar aquela situação, no sentido de, se meninos acabam aí, que mecanismo que deve ser acionados para que menino e escola... Para nunca perder. Claro, para nunca perder. Para o essencial é que perder. Para se não se perde, os jovens, para gravidez precoce, e as que acompanham, depois nunca tem pessoas capacitadas para executar trabalhos que não mestre para nos desenvolver nosso país. Com certeza. Você toca num ponto há bocado importante, que é aquela questão, ok, está a sofrer bullying, uma série de discriminações, é mesmo a instituição em si que te apoia, então o que é que acontece? Afasta, né? Só que muitas vezes afastamento que é temporário. É de forma permanente. Sim. Esse é que é o nosso maior problema. É que é o maior risco que tem nesse sentido ali. Mesmo a hora que sucede, com gravidez, em parte, já essa fica limitado na companhia, para não sabe tudo que a situação que tem envolve gravidez, e essa companhia não faz ainda muito mais difícil, por assim dizer, que é na adolescência, porque tem um conjunto de outros precisa de desenvolvimento, precisa de desenvolver ainda um conjunto de riscos associados ao próprio fato de ser adolescente. Sim. Então, que lá está complicando essas vidas. Mas aquele lei, por exemplo, aquele decreto-lei, que era um bom decreto, mas se que concheiro é que tem impacto. Por exemplo, está permitido também que os meninos, nessas fases, antes de ter filho, na gravidez mesmo, a hora que eles vão ao médico, então isso pode justificar que essa ausência de aula por faltas. Que as faltas que eles dão para o médico devem ser justificadas. Mas, anteriormente, a lei, aquela falta era mais difícil de justificar. Para imagina, o ministro tem que ir ao médico constantemente. E tinha professores que tinham flexibilidade para aquela, para hoje, aquela necessidade lá. Então, aquele estudo ali bem permite trazer luz a um conjunto de situações, por assim dizer, que se imperava que o ministro permanecesse na escola. E nós não queremos para meninos permanecer na escola, para meninos poderem ter sucesso. Claro. E tem uma coisa, eu não tive de falar assim concretamente de escola, porque esse projeto é ela estuda por dois. Mas nunca pode esquecer que essa questão de bullying e discriminação está acontecendo na escola, está acontecendo na sociedade, está acontecendo até com os profissionais de saúde. Muitas vezes, quando ele está procurando um profissional de saúde, já é bastante tarde para fazer vigilância pré-natal. Por N razões. Porque ele tem vergonha, porque ele quer papais descobrir, ou mesmo porque ele sabe que, de alguma forma, este vai dar um puxão de orelha, né? Sim. E aquele estudo ali permite, para além de que ele faz um conjunto também de instrumentos de comunicação e fichas de procedimento que também ser distribuídos para escolas e desdobráveis, por assim dizer, que mostra que os meninos, que é para ser também, para estar naqueles espaços de gabinete de orientação vocacional ou mesmo espaço de inclusão de cidadania e tudo, para que o menino possa saber quais são os direitos, quais são os deveres, e mesmo o professor seja trabalhado. Ele que está falando só de direitos dos estudantes, mas está falando também de deveres de professores e de diretores de turma em se educando no sentido de com essas problemáticas e também de ajudar a resolver as potenciais situações mais complicadas que se podem ter, para que efetivamente o menino pode suceder. Para uma criança, a hora que é bem, ok, pode ir bem numa circunstância mais complicada, mas sempre um bem-vindo para uma sociedade que tenta um pouco alguém acima de nós. Assim, é um pouco alguém, mas às vezes está complicado. E mesmo assim não tem essa capacidade, às vezes. Bom, mas tem, questão de
você explica-nos o que é que você está a pretender atingir com esse estudo, O estudo era para conhecer... Já foi executado, né? Por esta altura que não está a falar, já foi executado. Então, há não tem algum resultado que não pode avançar, ou não? Não, que esse resultado é aquele que acaba de falar, licenciado, de permitir com que a situação lhe venha claro e criar um conjunto de documentos, instrumentos, tal como questão de apoio psicológico, mas bem claro, apoio escolar, acompanhamento escolar, já para ficar bem claro, tem um guia de recomendações que surge, que é um resultado daquele estudo, que naquele guia até tem as fichas de procedimentos, que o diretor de turma pode fazer, que mas isso já está elaborado, já está disponível? Sim. Okay. Temos aqui, por exemplo, exemplares de... Você pode mostrar, por favor, que assim, para nós câmara... Fala direitos das alunas grávidas, mães e alunos. Tem também as atividades dos gabinetes de orientação e também do espaço de inclusão educativa e da cidadania. Tem uns livros para os professores, para as escolas, que tem lá todos os procedimentos. É um estudo muito bem conseguido e que os parceiros ficaram tão satisfeitos que disseram que podemos apresentar novas propostas e, se calhar, vamos fazer com que o estudo tenha abrangência nacional. Isso seria ótimo, porque é 9 ilhas habitáveis, né? Sim. Então, mas não, mesmo para não poder lembrar de tudo isso. Não só lembra de tudo isso. Só que dinheiro também era pouco que para usar, era um estudo piloto, mas mesmo assim, já na capacitação de docente e de pessoal de comunidade educativa, abrange cerca de 30 escolas. Já não sei de espaço para morar. Depois de apresentar a instituição de estudo, houve uma formação técnica para a comunidade educativa, por assim dizer, para poderem absorver, já não há português, para poderem absorver... Você pode estar à vontade, para poderem absorver para poderem absorver do estudo. E os ensinamentos são muito interessantes e eles adoraram, por assim dizer, o estudo e as consequências, por assim dizer, o resultado do estudo. Deixa-me perguntar a você mais uma coisa. Teve preocupação de saber necessidades dos jovens, porque é-me entender de todo o estudo, o levantamento que você fazer e o que é que você quer atingir com ele, mas teve necessidade de perceber qual que é maiores necessidades desde adolescente grávida? Sim, tem necessidade, por exemplo, que as alunas grávidas, foi um estudo diagnóstico muito participativo, em que as grávidas e que as escolas também participam, que mostra que as dificuldades que existem. Por exemplo, uma das questões que eles levantam, eles falam de cada 10 das grávidas, de cada 10, eles falam, por exemplo, aquela matéria em termos de educação sexual é que é suficiente. Que tem sido ministrada é que é suficiente para esclarecer tudo que é problemática. 10 anos engravida, às vezes tem engravidas por tentativa de às vezes por experimenta, mas é para morrer também está bem informado. Apesar de existir a informação, que essa informação é que é suficiente. Que é uma das coisas que é lá. Outra coisa que os estudantes falam é que as salas de aula, que as mesas ou cadeira, que está adaptado para isso. Uma das outras coisas que é lá é que casa de banho de estudante, por exemplo, que tinha condições. Então, que é necessário, a hora que está grávida, que se calhar se pudesse utilizar a casa de banho de professores durante aquele período de gravidez e também naquele período de amamentação. Tudo que é lá é respostas, por assim dizer, que recolheram a partir de jogos e outras atividades, teatro e outras coisas que as ministras fazem para poder ter noção, para poder expressa, por assim dizer, que as situações de gravidez, situações que se passam durante aquele período de gravidez. Certo, e depois também, bom, já me está a pensar um bocadinho mais além, e está a pensar, por exemplo, e se calhar que passaste para a cabeça, mas a questão do exercício físico, né, durante a gravidez. Não, que ela está regular para a lei, mas também se fica isento de aula de educação física.
durante ou o contrário, nem já me estava a sugerir o contrário, não isentar da aula de educação física, mas adaptar a educação física a essas condições. É diferente. É diferente, mas também muito mais difícil. Exercício físico durante a gravidez ele está contraindicado desde que ele seja o que realmente te vai de encontro a essa situação, né? Mas nesse caso, ele não tem uma dificuldade extra para mais pouco tempo que os professores de educação física que estão preparados para receber esse tipo de pessoas, de orientações. Porque tem que saber exatamente que tipo de exercícios podem ou não fazer. Né? E está dificulta lá um bocadinho mais e já tinha que investir na formar tudo que os professores de tudo que as escolas tem mais de 60 mas estou pensando nisso. Estou pensando nisso porque ele é um ponto importante, porque depois o desfecho no parto também é significativamente diferente se ele fazer alguma atividade do que simplesmente ele ficar parote. Então é um ponto que se calhar não estava a deixar deixa para os outros pensar, talvez para a frente, como você dizer, tem a oportunidade de levar esse projeto mais além. Então, era uma questão a pensar. Não queria aproveitar de aquela feedback positivo que não teve de que as várias organizações, parceiros, e que mostram disponibilidade para ajuda, e também de ouvir outros parceiros para mostrar que ele é um projeto exemplar e mesmo o financiador falou naquele projeto, o resultado daquele projeto devia ser levado para outros países, para modo, nos diferentes países, tem também gravidez precoce, tem outras problemáticas que ela pode servir de lição e de aprendizagem, por assim dizer. E já foi há pouco tempo, né? Você acabou de implementar esse projeto, tem mais ou menos... Sim, o estudo foi apresentado há menos de foi apresentado, o resultado que esses materiais de comunicação foi apresentado ainda no início desses meses. Então ainda, se calhar, o que me queria saber a seguir, talvez você ainda que tenha resposta para ele, que é a questão de impacto. Né? O impacto teve até agora, se Tita muda alguma coisa, se não, maneira não está, né? Não acha que muda, por exemplo, porque os materiais de comunicação permitem com que mais estudantes não produzem materiais suficientes para todas as escolas de Cabo Verde, para que estudantes saibam de seus direitos. Uma das coisas importantes daquele estudo ali é que ele, naquele guia de recomendações, implica que a escola deve fazer um plano de socialização de direitos e deveres de alunos, incluindo direitos de alunas grávidas, que normalmente está fazendo, como também gosto de não perder aquela semana cívica, mas que deve ser o objeto de que os gabinetes de orientação e de aquele espaço de inclusão que cidadã e inclusiva que escolas têm. As escolas já têm espaços de tentativa de orientação de estudantes, mais a nível vocacional e profissional, mas também pode aproveitar para trabalhar outras questões, por assim dizer, que trabalharam na EIC, que é aquele espaço de inclusão cidadã, educativa e tal, que já as escolas têm. Então, é preciso que as pessoas responsáveis por aqueles instrumentos ali também está disponível, por assim dizer, para estar mais próximo dos alunos. Claro, alunos de tio, às vezes, você sabe, uma escola, por exemplo, tem um liceu, tem 3.000, 4.000 alunos. Então, é o número de alunos para que próprios responsáveis, com os mais diretores de turmas, já está implicado já com maior propriedade, por assim dizer, nesse projeto, para modo dizer, esses responsáveis para saber o que está passando com alunos dentro dessa sala. Se o aluno está grave, está a ser discriminado, claro que a informação tem que chegar nisso. Mas todos os professores, nesse caso, também está implicado para informar o diretor de turma e também, claro, para informar aqueles gabinetes de orientação que existem na escola. Então, você tem agora um grande trabalho pela frente, que é depois mesmo fazer a avaliação de implementação desse projeto, para saber até que ponto realmente foi cumprido, né? Porque a gente orienta, a gente a criar instrumentos, modo esse que você mostrar, mas depois não tem que ir no terreno para ver se realmente as coisas estão a funcionar. Sim, tem que ter aquela supervisão a seguir, né? Que é importante. Que é importante na todo o projeto. Claro que nós não acreditamos, mas é de interesse de todas as escolas para seus alunos sucederem, para a hora que tem um número de alunos que está fazendo abandono ou tem insucesso escolar, você fica sempre com o pé atrás e bom enquanto educador ou qualquer educador, que para todos esses educandos tenham sucesso para que ele próprio se sinta orgulhoso do trabalho que ele tem feito no sentido de orientar meninos e de ser um guia na vida de seus estudantes.
Então, esperar que sim, né? Que assim seja, aliás. Que assim seja. Ok, doutora Adalberto, nosso tempo é curto, você sabe, mas você tinha uma mensagem, assim, muito rapidamente, que mensagem não te ou a estas pessoas que estão envolvidas nesse projeto e que devem implementar, ou a próprias adolescentes, né? Nossa mensagem é mais para as escolas, para modo nós outros falamos para as escolas e para famílias também, para modo onde que os resultados daquele projeto ali tem a ver com a necessidade de maior articulação, às vezes, entre escolas e famílias. Para modo, na nossa cultura mesmo, nós nunca temos hábito de ir à escola saber para nossos filhos, é pouco alguém que tem. Então, que é necessário que, efetivamente, não acompanha nos meninos na todo aspecto de sua vida. Para modo, enquanto pais ou enquanto responsáveis na nossa sociedade, no deve crer melhor de nós jovens, para que não tenha um Cabo Verde melhor no futuro. Isso significa que não tem que preparar jovens e acompanhar e guias na diversas situações, tanto na educação, como na saúde, no desporto, na política, na tudo coisa, para modo nós é coisa que não faz de nós jovens. Com certeza. Obrigada, doutor Adalberto, por essa participação. Explica-nos um bocadinho o que é Ela Estuda por Dois. Ok, tá bom, tá show. Sim, obrigada. Vou fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Hoje não tive a falar de gravidez na adolescência, não teve na primeira parte ICIEC, para falar-nos do projeto Ela Estuda por Dois, e agora na segunda parte não tem a doutora Natália Monteiro, que é psicóloga de Verde Fam. Obrigada por você participação hoje para vir falar-nos dessa temática. Obrigada, nós te agradeço em nome de Verde Fam também por estar ali para o nosso contributo nesse tema que é tão importante e que Verde Fam tem vindo a trabalhar na questão de gravidez precoce, principalmente junto de adolescentes e jovens na comunidade. Bom, falar de gravidez na adolescência é que é fácil. Falar com adolescentes sobre gravidez, pior ainda, chamamos assim, né? Então é um fenómeno complexo. Você pode explicar-nos um bocadinho mais isto, esse fenómeno tão complexo? Exatamente. Se não sabe, ele é uma questão de saúde pública que está trazendo consequências tanto para jovens, adolescentes, como para a família e talvez para a sociedade. É naquela questão lá que o Verde Fam tem vindo a trabalhar, principalmente junto de nós adolescentes e jovens, para levar mais informação e mais conhecimento sobre aquela problemática ali que não tem, infelizmente, essa presente no nosso dia a dia. Além do trabalho a nível de escolas, tem o convite para não participar, o que tema é sobre ligado à saúde sexual e reprodutiva. No tem estado de receber o convite a nível de liceu, que é para no trabalho, que as questões junto de jovens e adolescentes, e também a nível de comunidade também. Mas para além de trabalho e junto de adolescentes, trabalha pais também. Atividade a nível de sociedade, tanto que e a nível de Verde Fam, não tem um eixo que é adolescentes e jovens, que foco mesmo é trabalho, que é jovem naquelas questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva. E também a nível de Nações Unidas, não tem vindo a receber também e apoio para a realização de atividade, tanto a nível nacional e estar a realizar fórum com os jovens a nível nacional para participar naquelas atividades e também tem parceria com o ICIEG, tudo que é para não tenta fazer com que não leve informação para aquele jovem e não tenta diminuir também taxas de gravidez e precoce que tem estado a registrar principalmente no contexto escolar e não só também. Mesmo na nossa sociedade, talvez seja aluno de está fora do sistema também, grávidas. E que é uma preocupação de Verde Fam, onde que no tem estado trabalha a nível de pares educadores, te leva aquelas informações para proximidade. É mais fácil um jovem falar com o jovem do que um alguém mais grande ou um técnico e por isso não está capacita aquele jovem justamente para não tentar entender o que é que está por detrás. E tem tantos casos de gravidez na adolescência para não trabalhar também de melhor forma possível. Por isso, o trabalhar para mulher tem que trazer impactos
E tanto para jovens, cima que no início, e para ser família. Pode ser consequências a nível físico e psicológico e que é teu. Mas antes de não entrar naquelas consequências e no impacto que ele pode ter a nível familiar, a nível da sociedade e do próprio adolescente em si, da sua vida, né? Não está a gostar de entender as causas, porque os outros trabalham a ver de frente, trabalham no terreno. Exato. Então, os outros trabalham diretamente com esse público. Então, qual é que as causas que muitas vezes está por detrás de uma gravidez na adolescência? E causa, claro, é não uso de método contraceptivo, se não sabe, e talvez a adolescente inicia essa vida sexual. No entanto, por exemplo, as que procuram estrutura de saúde para receber informação sobre métodos que são disponíveis, que é para usar. E ou que não vai aborda aquela questão lá sempre também que ela nunca sabia onde que estava, por exemplo, para buscar aquela informação sobre aqueles métodos. Talvez aquela falta de informação sobre e métodos que se poderia usar, por exemplo, para prevenir. Talvez os adolescentes, por exemplo, está naquela questão, nunca tem engravida ou não fazer sexo primeiro vez, naquela nunca tem engravida, talvez aquela ideia que esta passa, mas se não fazer sexo sem preservativo, nunca tem engravida para a primeira vez. E talvez, por exemplo, talvez mais a questão, não que acontece e acaba por acontecer realmente. Esse que nós adolescentes que procura para tomar um método, para prevenir aquela gravidez, e acaba tem aquela gravidez. E talvez a família que está preparado para aquilo, talvez se não faz avançar, ou que a família bem dá conta, mas a adolescência grávida é claro que não tem um certo desconformismo, tristeza, tudo aquilo. É um espanto mesmo para a família, mas que se nasce, a adolescente iniciava a vida sexual. Quando agora está grávida. Exatamente, estado grávida. E talvez não está recebendo mãe, filho, talvez, que está procurando as estruturas de saúde já. Infelizmente grávida, mas no entanto acaba para tudo que as orientações, que sempre que tem nós adolescentes e jovens, orientam no sentido para procurar estrutura de saúde, mesmo se nunca inicia a nossa vida sexual, para tomar orientações sobre importância de planeamento familiar, métodos contraceptivos, prevenção de STs, aborto clandestino, tudo que é também derivado, por exemplo, de uma gravidez não planejada, por exemplo, no entanto, no jovem que opta, por exemplo, ter um aborto clandestino. Talvez as que recorre aquele medo de falar com o pai, procura uma estrutura de saúde, essa recorre, por exemplo, a um aborto clandestino, que é uma parceria também que tem a nível de CIEG, que tem certa sensibilização naquela questão de prevenção de aborto clandestino. Como se não sabe, na Vertfana Várzea, e ainda trabalho na Vertfana Várzea, onde que tem um centro que justamente trabalha com adolescentes e jovens. Sim. E quero ter aqui as respostas a nível de planeamento familiar, atendimento psicológico, aconselhamento, orientação e mesmo consulta ginecológico. É totalmente gratuito e também que esse teste de rastreio de STs. Tudo que é lá. Portanto, é bom no orientar os jovens no sentido de prevenir. Usa um método contraceptivo e, se quiser iniciar a vida sexual, eu te aconselho sempre que é para e fala com o se tem abertura, fala com o pai, procura um outro profissional de saúde que tem informações realmente fidedignas, mas às vezes essa recorre ao colega para ter informações e acaba internet e às vezes na internet pode achar de tudo um pouco. Exato. E às vezes te aconselho, nunca cuidar para o senhor Google, para amor, ele te toda informação e informação talvez que tem nada a ver. E talvez que no dia que essa informação de fazer uso dela é pior para nós. Não procura um profissional de saúde que está lá para nós, não te responde tudo que as perguntas que no tempo não faz e não te vê nossa sexualidade de forma responsável também. Senão, mas, doutora, tem uma coisa que pessoas normalmente que te falam ou que te gostam de falar, que é a questão, ter uma informação errada ou falta de informação que pode levar a isso, né? Tem a questão também de discriminação da sociedade, e quando me estou a falar de sociedade, não estou a falar dos próprios profissionais de saúde que os adolescentes estão a procurar, porque isso também já está documentado e já está descrito, que às vezes, não só por questão de vergonha de procurar um profissional de saúde e explicar o que é que está a acontecer, também tem aquela questão, a discriminação por ser parte também. Que é uma coisa que não me estou a falar e não me estou a trabalhar. Exatamente. Talvez se houvesse nota e durante as conversas que nós fazia a nível de trabalho, a nível de liceus, por acaso, tem estado a receber feedback positivos também a nível de liceu, principalmente naquelas questões de
e disciplina de educação para a cidadania, FPS, ou que tema ligado àquela, sempre a se chamar a nós não está bem. E que os secretários recebem sempre na fim, por exemplo, essa dirige a nossa estrutura de saúde, mesmo profissionais, para não falar com a particular, deixa eu ver se, por exemplo, está esclarecer, justamente essa tem uma certa confiança, a hora que está falando agora, de mostrar aquela abertura, sem aquela discriminação, sem pontadeiro, mas deixa eu ver, jovem, grávida, tem que ele infelizmente não tem, mas e a nível de vertifando tenta e acolhe sempre. A hora que nós jovens procura, ou adolescentes ou jovens procura, nós estrutura da querer acolher, dar tudo aquele suporte que ele mestre naquele momento. E em caso de mestre fala com o pai, ou mesmo e outra, mas sempre não tem aquela abertura para não fazer justamente para não pôr e adolescentes, e essa naquela fase de transição, de mudança e discriminar palavra mariado, que eu perdo ele, ele está procurar o mais e ele acaba para fazer coisa, por exemplo, que está prejudicando a sua saúde e é um bocadinho complicado. Por isso, não deve ser sensível na hora que nós trabalhamos com adolescentes e jovens, não mostra aquela disponibilidade, não está lá para não acolher, para dar aquele apoio, principalmente a hora que um adolescente que está grávida e mesmo muito mais ainda, para modo está meio perdida e nunca sabe o que está fazendo, ou deixa de fazer. Naquele caso, a Chinta fala com ela, aconselhar, dar uma orientação, é uma mais-valia. Tanto para ele que ia abrir a porta para vir sempre e aconselha, talvez até trazer outros colegas, e não teve caso de adolescentes que passa para nós, que ele possa trazer outros colegas. Olha, aquele minha colega ali, mesmo de fazer planeamento, já não trazer, mas tudo está trazer para nós e que para nós é importante, realmente. Tem coisa que não te preocupa sempre, e não te acreditar que seja preocupação de verde fome, que é o que você está a dizer, Grinha, assim, que é fazer orientações nas escolas, educações para a saúde, né? De jovens, e explicar a sexualidade de uma forma geral, e quando te falar concretamente de relações sexuais, que é um dos pontos de sexualidade, não te falar de contracepção, certo? Exatamente. Ótimo. Mas não tem um iote que nem por isso não já tem gravidez na adolescência. Então, exato. E se não começar a pegar ao contrário, não começar a pegar já naqueles pais, em vez de aquela sessão seja direcionada para eles, que é adolescente, não quer dizer para não eliminar aquele lado, não poder fazê-lo, mas contudo aquela primeira parte se calhar é importante, porque o que me está a reparar é que muitos pais querem saber sequer maneira que está a abordar esta situação. E se não te falar de uma família que é monoparental, que é um só, ou só mãe ou só pai. Né? Que tudo responsabilidade ainda mais que é lá só. Né? Então, se calhar, trabalho também tem que ser que os pais desde muito cedo, porque tem pais, por exemplo, que te falam que menininha de menstruação. Né? Eles querem saber explicar muitas vezes, ou então eles querem saber maneira que está abordar esse assunto. Menininha começar a utilizar sutiã, mas acho que sabia, mas que diga, não, porque agora ela começa a ser, já começa a desenvolver, mama, e que os pelos estão começando a aparecer, pai, está a ficar sem jeito. A ideia que está tendo no momento é afastar, não quer saber se você está concordar. Não, não, ela começa a ser maminha, já tem pelos, então agora está a tomar banho, ela está a fazer, né? Vai te empurrar para lá, porque é do tipo, te exigir, estar-te preparado para abordar as coisas. Exato. Né? Não, a nível de Vertifano tem estado também trabalha com pais e encarregado de educação, tem feito conversas abertas, está convidado, mas para além de que ela também tem estado, tinha uma comunidade, cima que a senhora acaba de falar, e talvez talvez pais talvez que tem informação morta nota talvez o que fala sobre saúde sexual e reprodutiva, menstruação, importância de consulta ginecológica, talvez tia e mãe talvez uma certa idade que talvez tem ainda que procurar uma estrutura de saúde para uma consulta de ginecológico. Imagina talvez o que nunca entende mas é importante modo que não está e vai falar nosso filho hoje já tem que também a partir da primeira menstruação é bom ter uma orientação de um médico, não necessariamente mas para orientar uma tem transformações, a partir da primeira menstruação, eu sei uma bolsa preparada, se tem uma relação sexual, ou pode engravidar, ou se talvez mesmo o pai, talvez que tem aquela informação lá. E nós
não também tinha naquele sentido de informar pais mesmo. Olha, é importante não ter informação. A hora que nunca sabe, não procura alguém que sabe. Tem sempre alguém que sabe, algum lugar que pode ter aquela informação lá. Leva o filho, fala com o enfermeiro ou um médico que está no serviço, para orientar o melhor. Mas eu vejo talvez o adolescente menstrua, que está para a mãe. Por exemplo, aquela questão de compra penso, tudo aquilo outro. É bom, não está fazendo aquela sensibilização lá com o pais. E se nunca consegue estar numa conversa, e como é que não está fazendo sempre, não está tendo sempre a comunidade e fala mesmo com o pais, incentivar mesmo. Essa para procurar serviços de saúde e não está fazendo sempre, olha, se tem filho, adolescentes e jovens, encaminhar-se também para nós lá na Verde Fã, não tem que esse posto móvel clínico que está a nível de comunidade, também tem médico, tem enfermeiro e tem outros profissionais lá que está disponível. Tudo tem uma linha verde também que pode chamar para ter informação. O nosso sentido sempre trabalha a paz, naquele sentido lá para informar e para passar informação. Mas em caso de que tem aquela informação para passar, ou se na dúvida, não pode passar uma informação errada. Hoje procura a nossa saúde, não está fazendo aqueles serviços lá e é grátis. E já não está trabalhando melhor e não está evita um mal maior que pode acontecer junto com nós adolescentes, mas sabe, adolescentes e jovens e eu que engravida naquela fase é um bocadinho difícil. Não, já não ia na primeira parte que a doutora Adalberto dizia que muitas vezes está a levar um abandono escolar. E abandono escolar, e depois, exato. Não pensar a longo prazo em termos económicos para o nosso país também nunca está desenvolvendo. Exatamente. Mas, exato. doutora, agora tem questão. A descoberta da gravidez pela adolescente em si vai causar conflitos. Tem um impacto direto, né, na sua vida, na sua pessoa. E depois não tem família e a seguir não tem sociedade. Então, fala-nos um bocadinho sobre isso e maneira que muitas vezes esse conflito está a ser trabalhado ou está a ser resolvido. Ok, então, e isso é que acaba de falar e de facto tem um impacto. Mas é bom também não saber também. Eu vejo muitos adolescentes que creem em gravida, que creem ter filhos também. Eu vejo não tá aqueles casos lá. Mas é claro, se é que tem um impacto negativo, pode ser que não sabe psicologicamente tem que estar preparado, nem fisicamente tem que estar preparado. Mas doutora, desculpa me interromper você. Se adolescente que foi um acidente, ele quis, é porque ele mestre de ajuda. Porque alguma coisa não está bem. Exato, infelizmente não tem é relatos. A fase ideal para engravidar por várias razões, pelos riscos físicos que acarretam gravidez na adolescência, por toda uma estrutura né, de educação familiar que também sofre grande impacto. Então, não é mesmo, mas tem um psicólogo. Claro, e é por isso que nós sempre estamos sempre no terreno mesmo, talvez entrei em namorado, não queria engravidar, mas vou ser preparado realmente. E não estou começando a falar com ele, e essa começa a abrir, sim, é verdade, infelizmente tem consequências. Vamos estar aí, adolescente ainda, um adolescente jovem ainda que ser preparado, quer fisicamente, quer psicologicamente, e até trazer consequências. Para além daquela questão que a senhora Adalberto aborda há pouco, de abandono escolar, tem outras complicações que até trazem. Por exemplo, mas a nível psicológico, que tem que ter como, por exemplo, depressão pós-parto, ter como, por exemplo, rejeição a nível daquela criança. E família também, fica um bocadinho espantado, nunca se prepara, nunca sabe que não sabe nossa família, nossa sociedade, e é monoparentais. E às vezes é mãe que é chefe de família, ele está buscando pão, talvez ele está pinhando com de acontecer e essa não faz avançado, não tem que estar colhe, cozinhando aquele parte da família está fica espantada, mas não tem que estar colhe que é adolescente. Não tem que dar todo o suporte necessário. Talvez presença também daquele pai que engravida, por exemplo, aquele adolescente ou aquele jovem que engravida aquele adolescente. Talvez nunca esteja presente, mas é bom e tem que suporte também a nível daquele apoio para aquele adolescente. Mas é um momento de fragilidade que não tem que estar e trazer o trauma. E que não é, principalmente é que nós chamamos de família vulnerável. Talvez o que tem mais vulnerabilidade, por exemplo, mãe tem que ter desdobra, ao fim, ao cabo, é aquele mãe daquele menino que trabalha, que sustenta aquele criança, infelizmente, aquela que é a realidade que não tem. E tem que
tudo aquela questão de tem aquele suporte a nível familiar que tem que ter, por exemplo, é um momento triste, mas com chegada sempre aquela criança tenta anima, alegra, mas é mais uma criança que já bem mais é um bocadinho que as crianças bem com condições, né? Exatamente. Que é importante também. Mas então, se não tiver que caracterizar as grávidas de uma forma geral, né, que os outros te atender, as grávidas adolescentes, o que é que não podia dizer? As grávidas com que nível de escolaridade, com que nível socioeconómico, bom, enfim, com que estrutura familiar, se não tiver que caracterizar, acho que aquele grosso, né, de grávidas que os outros encontrar, é de que camada? Tudo camada, por acaso, tudo camada está aí mais escolarizado, com família com mais posse, menos posses, tudo está no estado, está nota e te identifica e te trabalha também. É claro que oportunidades é diferente, a hora que não tem um adolescente que tem família com mais condições, é maior a probabilidade, por exemplo, de continuar essa escola, enquanto que a nível de mais vulnerável é um bocadinho difícil para aquela questão, quem está ficando com o menino para uma escola e quem está tomando conta e eu mesmo está sentindo a necessidade, aquele adolescente sente a necessidade mesmo de ir trabalhar, para prover, tem que estar sustenta ser filha, tem que ir para leite, tem que ir comprar fralda, tudo que há uma certa discrepância, mas infelizmente não está nota aquele caso, está feita tudo e camada a nível social, mas é claro que um com mais impacto negativo do que aquele outro. Infelizmente, e eu vejo talvez e não está nota apoio e para parte de pai de criança talvez eu vejo não está nota mas tem aquela presença, aquele acompanhamento. É que na todo caso. Lá está, também exige de uma outra criança uma maturidade que ele cá tem. Exatamente. E daí assumir uma responsabilidade de ficar difícil se ele cá te entender enquanto responsabilidade. Exato, então, exato. Lá está, é muita coisa que deveria ser ensinada, deveria ser orientada desde pais a as crianças, né? Exatamente. Por isso nós temos estado a ter um papel ativo naquele sentido lá. Não gosta de estar junto com nós jovens, adolescentes, principalmente para trabalhar aquela questão de sexualidade, uma sexualidade responsável. Mas a hora que não fica contente, a hora que me fala com o adolescente, depois para onde me vai procurar na nossa estrutura de saúde. Ou eu tinha uma inflação hoje e eu estava ali na escola, não gosta de querer falar com o ou seja, para nós tem um impacto, não está hoje realmente a nossa mensagem passa. E talvez aquele que não deve continuar a fazer nesse sentido de trazer nós adolescentes e jovens e quem sabe não tenta diminuir aquela taxa de gravidez que tem estado a acontecer, infelizmente, e no mundo inteiro, mas também se presente na nossa sociedade. Sim. E então a prevenção passa por educação para a saúde, mas e prevenção escolar, educação para a saúde e também aquela questão de pais ter mais abertura na fala com os seus filhos sobre prevenção, procuram estrutura de saúde. Nós, enquanto instituição, não temos a resposta, por exemplo, na tudo aquilo que é possível na área ligada à saúde sexual e reprodutiva. Já inicia a vida sexual, procura uma estrutura de saúde, toma um método contraceptivo, inicia, procura também antes, não aposta na prevenção e de gravidez na adolescência. Prevenção é uso de métodos contraceptivos, fazer um planeamento familiar e uma orientação com o médico para obter tudo direito e assim não te leva sexualidade mais saudável. Não poder pegar isto como sendo você mensagem para finalizar o programa ou você quer chamar de algum? Não te deixa assim a nível de vertifano, pode procurar a nível de nossa estrutura, está lá na várzea, mas você é presente quase na tudo ilha de Cabo Verde. E tem uma linha que é 82200, onde tem técnicos lá, pode chamar desde 8 horas até 7 horas, tem técnico lá que esclarece sobre questões ligadas à saúde sexual e reprodutiva e também a nível de atividades, do ser aberto a nível de, apesar de quase na praia, todo o liceu tem entrar em contato com nós no sentido de falar que esses temas lá não está aberto, associações comunitárias, liceu, tudo que ela pode entrar em contato com nós, não está disponível para nos falar sobre saúde sexual e reprodutiva e também para dar uma resposta para essa problemática que tem
estar a afetar todos os nossos camaradas, adolescentes e jovens, e também a trazer consequências para a família e para a sociedade também. Ok? Obrigada, doutora Natália, pela participação e explicar-nos um bocadinho disto de gravidez na adolescência e trabalho que o senhor tem desenvolvido a nível comunitário. Ok, tá. Para finalizar o programa, eu queria deixar uma mensagem, talvez para aqueles pais que podem estar a ouvir o programa de hoje e que de alguma forma identificar ali o que é que nós estamos a falar hoje e que tenha criança ainda na fase da adolescência, de entrar na puberdade e que tenha algum pudor, alguma vergonha ou mesmo todos já que poder outra pessoa passar essa informação, um profissional de saúde, precisa procurar, porque te ajuda imensamente. Tem muita coisa que às vezes nunca te saber como colocar uma criança, como explicar, mas um profissional de saúde está treinado, está preparado para isso mesmo e poder ajudar. Agora, convém não passar essa informação o quanto antes, porque quanto mais tempo passar, esta começa a ganhar curiosidade, começa a despertar para outras coisas sem antes ter uma informação correta e sem antes ter uma orientação como devem ou não ser feitas as coisas. Para que as crianças, para que as adolescentes que podem estar a ouvir, estão grávida ou que já iniciassem atividade sexual, o ideal é não pensar que não tem tempo para tudo e que tudo coisa está a acontecer na ser devida idade ou não ser devido tempo. Mas por vezes coisas te acabam por acontecer. Agora, não tem que saber quando não está a tomar um passo desse, não está a iniciar nas atividade sexual, o que é que ele está a representar, que consequências ele pode ter e o que é que não pode utilizar para não prevenir. Hoje não tive de falar de gravidez na adolescência, mas não podia estar a falar de uma doença sexualmente transmissível. Então não tem que estar desperto para as coisas. Pronto, esse foi o programa sobre gravidez na adolescência. Até o próximo programa e tenha mais saúde.